Dia 31 de outubro, e os protestantes, de maneira especial também os luteranos, eles celebram a reforma da igreja. E nos convém fazer a pergunta: por que Lutero pregou as 95 teses justamente no dia 31 de outubro? Para iniciar a responder essa questão, eu quero destacar que no ano de 1518, quando Lutero, então, ele escreveu uma carta para o Papa Leão X, ele assinou a carta assim: Martinho Eleutérius. O Eleutérius é um jogo de palavra que Lutero fez com o seu sobrenome, porque a palavra Eleutério significa livre, liberto. Então seria Martinho o livre, Martinho o liberto. Pois bem, o motivo pelo qual Lutero pregou as 95 teses no dia 31 de outubro é porque dia 31 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro são 3 dias repletos de festividades devido a um único fato. E o fato é ignorância espiritual. Dia 31 de outubro, dia em que, segundo a crença celta, as almas dos mortos, eles voltam à terra no seu local de nascimento. Dia 1º de novembro, dia em celebração em honra aos santos e mártires. Dia 2 de novembro, dia de finados, uma celebração aos santos defuntos, que já existe desde a Idade Média, por sugestão, então, do abade francês Odilon de Cluny. O objetivo, de maneira especial, do dia 2 de novembro, é relembrar a memória dos mortos. Todavia, para os católicos apostólicos romanos, é dia de orar pelas almas dos que já morreram. Por quê? Porque essas almas estão no purgatório e elas precisam se purificar. Agora, de onde vem o costume de orar pelos mortos? Desde o cristianismo primitivo, sobre as ruínas do Império Romano, muitos cristãos eles têm o costume de orar pelos mortos, principalmente pelos mártires. Eles preferiram morrer e não negar a sua fé. Então, justamente porque essas pessoas preferiram morrer e não negar a sua fé, muitas pessoas passaram a considerar os mártires como pessoas que morreram em estado de graça. Só que esses não foram beatificados pela igreja, então oficialmente eles não são santos, mas são santos do povo. Todavia, nos convém lembrar que no início da história da igreja, os cristãos rejeitavam a ideia de relacionamento com os mortos. Na época, se pensava que as almas simplesmente ficavam adormecidas até o dia do julgamento final. O fato é que, à medida em que o cristianismo ele foi avançando, se espalhando, ele também foi se adaptando para outras, se adaptando em outras formas culturais e foi anexando essas outras formas culturais dentro da sua liturgia. E a partir disso, então, se passou a aderir esse costume de orar pelos mortos. A partir do século V, a Igreja Católica Apostólica Romana adotou a prática. Prática essa que foi oficializada pela Igreja no século XI, por meio do Papa Silvestre II, depois o Papa João XIII e também Leão IX. E a data 2 de novembro, ela só foi estabelecida no século XIII. Bem, qual é o objetivo do Dia de Finados? O Dia dos Finados está pautada numa doutrina católica apostólica romana que tem por objetivo que as almas não sofram pela ausência de votos e orações. Porque é isso que vai garantir a salvação, visto que as almas estão se purificando no purgatório. Homenagear os que partiram, principalmente os santos e milagreiros. E devido a toda essa ignorância espiritual, sabendo que as pessoas iriam passar pelas cidades de maneira especial em frente aos templos, Lutero pregou as 95 teses na porta norte do castelo de Wittenberg. E o seu objetivo era propor um diálogo, propor uma reflexão com os instruídos a respeito da salvação das almas.
Lutero, ele teve uma grande angústia, e a angústia dele era sobre a salvação das almas. E justamente por causa dessa angústia, e como dia 31 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro eram dias para se pensar e refletir sobre isso, ele propôs o debate para as pessoas. Por isso, dia 31 de outubro. O texto bíblico, Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Olha só, aos que aguardam para a salvação. Esse termo aguardar é a grande pedra de tropeço de muitos. Onde se aguarda? E como se aguarda? E justamente na expectativa de responder essa questão, surgiu a doutrina católica apostólica romana do purgatório. Por isso, os cristãos eles foram incentivados a orar pelos mortos, a realizar as indulgências, realizar obras em favor dos mortos e assim por diante. E o motivo da reforma é justamente a questão das indulgências. É justamente sobre a salvação das almas. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Os que morreram na fé aguardam a salvação, que já lhes está garantida pela fé na qual morreram. O profeta Isaías escreveu: contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Os que aguardam a salvação são todos aqueles que vivem e morrem na fé em Jesus, o nosso mediador. E por causa da salvação em Jesus, o apóstolo Paulo escreveu para os romanos, que também eram muito supersticiosos. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não haverá mudança na situação daqueles que morreram. Não há mais mudança. Quem morreu em Cristo, salvo está. Quem morreu sem Cristo, infelizmente condenado está. Por isso, a nossa tarefa é ocupar-se dos vivos, para que os vivos vivam não só nesta vida, mas também por toda uma eternidade. Talvez, ao invés de levar flores para os mortos, que tal visitar aquele ente querido que ainda está vivo e que precisa de ter um diálogo com você, que precisa de um momento de arrependimento e assim também o perdão. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te preserve firme na fé. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau.